Estamos recebendo hoje aqui no Parque das Palmeiras, nesse estúdio maravilhoso, Vanessa Oliveira. Vanessa, fale um pouco o porquê da vaquejada. Eu comentei recentemente numa outra entrevista que, na verdade, a vaquejada, o Aras e a cidade para que eu me mudei, né, Ribeira do Pombal, foi uma consequência, não foi exatamente uma escolha. Eu tive a oportunidade de vir assumir o Aras, foi um convite, um pedido do meu pai, e foi um tempo de negociação até ele me convencer para eu deixar a realidade que eu estava vivendo no Rio, o trabalho que eu atuava no Rio, e acabei aceitando. Achei que era uma oportunidade muito boa e tecnicamente não tinha nada a perder. Se eu fizesse um trabalho bem feito, eu falo isso com bastante frequência, se eu fosse competente eu só teria a ganhar, na verdade, né? Então eu já peguei muita coisa em andamento, não da maneira ideal, né? Se sustentou muito tempo da forma que dava, da forma que podia, mas já existia. A gente começou com um parque de vaquejada, na verdade, a gente produzia evento. Eu tenho memórias, participações da minha infância lá, e depois veio a se tornar o Aras, focado em criação e melhoramento genético por causa do nosso garanhão, né, o Apollo Intact, com a compra dele que a gente começou a criação. Só que durante muito tempo era lazer para mim. Era tipo, eu vinha passar férias, né, férias da escola, enfim, passava pouco tempo. Eu não enxergava como um negócio mesmo, como empresa. E a convite, né, do meu pai, eu aceitei a proposta, vim, então já peguei o Aras em andamento, a vaquejada acontecendo, uma certa reputação do nosso nome, mas estava um pouco latente, assim, né? Um pouco parado, não tinha muita movimentação. O pessoal fala muito disso, tipo, quem não é visto não é lembrado, né? Então a parte de comunicação, de marketing também, que inclusive era a minha área do Rio de Janeiro, era uma falha grande que a gente tinha aqui. E existia uma certa cobrança, o público sempre perguntava, queria acompanhar, incentivava muito. E foi? Então, quando eu vim, foi uma das partes principais, assim, que eu dei um enfoque logo de início. Mas o Aras, vaquejada, a criação, ela já existia. Eu tive que me inteirar de muita coisa, inclusive porque a minha realidade era bem diferente, né? Quem foi aquele vaqueiro ou aquela pessoa que lhe ajudou em Ribeira do Pombal e lhe dá algumas informações e detalhes sobre a vaquejada? Então, acho que não teve uma pessoa especificamente, foi uma equipe, principalmente a minha equipe. Eu valorizo, eu gosto muito de dar o reconhecimento devido a eles, até porque nesse meio uma das grandes reclamações é de mão de obra, né? Claro. Em todos os setores. Mas eu acho que eu dei muita sorte de assumir o Aras no momento em que eu tinha uma equipe muito boa. E eu vi muita gente entrar e sair, mesmo quando eu não era tão participativa, né? Vinha só de vez em quando. Então acho que foi um conjunto. Mas eu também sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito interessada em estudar, correr atrás, buscar conhecimento. Entrei em contato com muita gente, comecei a acompanhar com mais afinco, né, a história da vaquejada, os eventos, os cavalos, os vaqueiros. Mas a minha equipe foi muito importante. Eu aprendo até hoje, todo dia, muito com eles, né? Meu treinador, Papito, meu veterinário residente, Murilo, Fernando, que é assistente também de Papito nos treinamentos. Eu estou sempre aprendendo muito, aprendo muito, muito no início, inclusive aprendi demais com meus tratadores. Porque era uma rotina de manejo que eu não vivia. Eu conhecia muito de cavalo, mas eu não vivia a vida do cavalo. Então, assim, todos, os tratadores, ao veterinário, todo mundo mesmo. Eu tenho comentado muito no podcast em relação ao profissionalismo do vaqueiro. Você já está implementando essa situação dentro do Aras? A gente enxerga o vaqueiro como um profissional, sim. Hoje, na verdade, o nosso vaqueiro principal é nosso próprio treinador também. Ele faz os animais e corre. Eventualmente, quando a gente tem uma oportunidade ou alguém que casa bem, a gente acompanha o trabalho. A gente também convida para correr em outros animais, como é o que tem acontecido aqui no Porto do Futuro. Então, a gente não é uma escolha aleatória, né? Não é também só acompanhar através de vídeo que a gente acha que aquele vaqueiro casa bem com o cavalo que a gente tem para apresentar. Acho que tanto o profissionalismo do vaqueiro tem que existir, com certeza, mas também o critério
de análise do proprietário, do criador, de saber procurar uma pessoa que case bem com o objetivo daquele cavalo e o potencial que ele tem para desenvolver. O vaqueiro em si, ele vai chegar a um nível de um jogador em relação a não perder noite, ter alimentação muito balanceada, a cervejinha diminuir um pouquinho. Essa visão, você é uma pessoa jovem e isso é importante em relação a trazer essas coisas novas, né? E uma ideologia que a gente tem que quebrar. Uhum. Né? A gente percebe hoje que tem que ter um fisioterapeuta muito importante nessa área, para que possa, um psicólogo, vários detalhes que a gente tem colocado no podcast em relação ao que? Diego Madeirol, ele contou uma história que ele perdeu todas as senhas na competição e não queria mais. Ficou triste, recuado, mas aí veio um pedido da esposa para que ele pudesse pegar outra senha. Ele pegou e ganhou. Eu acho que o psicólogo, o trabalho, né, em relação à vaquejada, eu acho que vai ser muito importante. O que é que você acha disso? Olha, eu acho que a vaquejada tem muito o que crescer e muito o que melhorar. Em vários aspectos, inclusive. Esse ponto é uma coisa que eu acho muito relevante. Eu acho que grande parte, se não todos os esportes, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um histórico muito, muito próximo com a vida esportiva a vida toda. 90% é psicológico, é mental. Então, a questão de estar com a cabeça em dia, o psicológico bem, se for possível e for da aceitação da pessoa, né, procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, psiquiatra, eu acho essencial para todos, mas eu acho que a gente tem que começar realmente a enxergar tanto o cavalo quanto os vaqueiros como atletas. Eu acho que ainda falta um pouco desse cuidado em relação a isso. Na área da veterinária, inclusive, pelos cavalos, eu me interesso muito por essa parte de fisiatria, do desenvolvimento do cavalo atleta como um atleta, realmente atendendo às necessidades biomecânicas e fisiológicas que ele tem para desenvolver o melhor dele. E a gente tem que começar realmente a olhar isso para os vaqueiros. Lá em casa mesmo eu comento, eu falo, gente, vocês têm que fazer academia, é o mínimo que vocês podem fazer. Como é que vocês querem estar performando em alto nível se vocês não estão treinando o corpo de vocês para aguentar o baque que é exigido disso? Eu tive uma professora de fisiatria equina, inclusive, que ela falou uma frase uma vez para mim que ficou gravada para sempre, que alta performance é detalhe, você vence no detalhe, porque para fazer uma performance boa, todo mundo vai em busca disso. Agora, se você quer exceder, se você quer jogar acima do limite, você vai precisar pensar no detalhe, nos mínimos detalhes. Eu vejo muita lesão em vaqueiros na parte do ombro, na parte de força. E eu observo que muitos não têm essa parte acadêmica, de ir para uma academia, umas 2, 3 vezes por semana. E isso, num conjunto como vem crescendo a vaquejada, o Aras vai ter que exigir, porque o investimento é forte. Não, com certeza. E o retorno tem que receber, né, do Aras, em relação a todo o gasto, todo o investimento que é feito em relação à dupla, né, ao cavalo e ao vaqueiro. Em relação a essa conjuntura nova, que agora com a entrada, né, você pode até me explicar, porque eu não estou muito da vaquejada e você é um expert hoje. Em relação a essa mudança do campeonato, né, em relação qual é o campeonato do Brasil, como é que você acha? Portal Vaquejada, campeonato nacional, isso. Tem novos campeonatos surgindo agora no mercado. Exatamente. O que é que você vê em relação a isso? Eu acho maravilhoso. Eu acho que qualquer mercado tem que ter concorrência para incentivar a melhora do esporte. Porque quando você está... Às vezes a gente fica, né, confortável, muito acomodado com uma situação, porque sempre foi desse jeito. E acho que na vaquejada, por ser uma cultura de tradição aqui, principalmente no Nordeste,
Eu acho que durante muito tempo se estabeleceu que sempre foi assim. E quando vem uma pessoa nova querendo fazer alguma coisa diferente, propondo uma inovação, gera um burburinho, às vezes um desconforto, né? Porque a gente está saindo daquela posição de tipo, sempre foi assim, eu estou acostumada com isso. Mas eu acho extremamente necessário porque isso gera um movimento de mudança e a mudança tende a ser positiva. Se der errado, a gente volta atrás. Se der certo, a gente descobre que a gente tem muito mais para fazer por aí. Os investimentos hoje não tem teto mais para vaquejada. Você acha que tem teto? A gente tem. Tem. O que a gente vê é cavalo de não sei. Hoje a gente estava conversando ali, eu, Fredson e outro, e aí eu disse, rapaz, se a gente for calcular aqui quanto de valor tem de cavalo aqui. Imensurável, quase. Não é verdade? O teto hoje está fora do normal. Eu acho que o mercado extrapolou uma bolha, né? Mas eu acho que o teto existe dentro da realidade de cada indivíduo. A gente tem grandes criadores, a gente tem pequenos criadores, a gente tem gente iniciando no mercado agora. Quando a gente vê esses números estratosféricos na mídia, isso tende a influenciar muito, tanto o mercado quanto a gente subjetivamente, né? A nossa percepção do valor do cavalo, do mercado da vaquejada e tudo mais. Mas eu acho isso tem os dois lados, né? Como tudo, tem o benefício de que a vaquejada está sendo valorizada, os animais estão sendo valorizados, mais reconhecidos, mas tem um lado negativo também que eu vejo como esses valores estratosféricos. Para mim, eu ainda tenho uma visão de que é uma bolha ainda. É um grupo muito seleto de elite que alcança esses devidos valores. Ao mesmo tempo que a gente vê a valorização do mercado e dos animais, talvez dificulte a entrada e a comercialização dos novos investidores, de quem começa lá de baixo e precisa crescer dentro desse meio. Eu acho que é muito fácil a gente se perder no mercado da vaquejada em relação a valores e investimentos, mas a gente tem que ter muito pé no chão. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem hoje em dia o que é que cabe dentro do nosso orçamento, porque para virar uma bola de neve e aquilo explodir como um problema financeiro em 2 tempos, é muito fácil. Você é jovem, veio do Sudeste, mulher, e veio morar no Nordeste. E tomou a frente de um Aras. Essa conjuntura não é muito normal. Você estourou uma bolha, pulou um muro. Você sentiu dificuldade no início? Olha, eu senti mais dificuldade de acompanhar o histórico do mercado. Eu comentei isso recentemente também, é uma coisa que desde do meu primeiro contato eu tive essa percepção. Para mim, o difícil de entrar no mercado todo mundo te exige uma bagagem de conhecimento do esporte que não existe registro. Ou você viveu e acompanhou a vaquejada, ou você não tem histórico registro para você buscar aquele índice técnico, índice de acompanhamento, aproveitamento dos animais, quem foram os campeões, quanto ganhou em premiação, quais foram as genéticas acertadas. Cara, isso é uma pesquisa extremamente difícil de se fazer, porque realmente eu acho uma grande falha, um pecado a vaquejada não ter. Poderia ser online, poderia ser um site, poderia ser, enfim, um livro, onde a gente pudesse ter acesso a essa informação. Não tem. Então a minha grande dificuldade foi essa, porque eu precisava estudar esse histórico para eu me situar, entender como girava o mercado, como era o desempenho dos animais e poder, né, colocar as estratégias ali que eu achava viáveis para chegar o mais próximo de alcançar o alto nível que a gente quer, né, que todo mundo busca como cavalos atletas nesse meio. Mas dificuldade assim de posicionamento, de ser mulher, eu não tive dificuldade com a minha equipe. Nunca tive problemas disso. Fui muito bem aceita, sempre muito bem respeitada, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho também de iniciação, de chegar junto deles, de entender a rotina, o manejo, a dinâmica, as necessidades, o que é que estava faltando para eles melhorarem, tanto na performance deles de trabalho também, né, de entrega, de desempenho. E acho que faltava um pouco de atenção, alguém olhando por eles para facilitar a vida de todo mundo, porque não é um meio fácil de trabalhar. E eu acho que nesse ponto ser mulher foi uma vantagem, porque eu tendo a acreditar que a mulher é mais detalhista, mais cuidadosa,
costuma olhar para o grupo como todo, querer o bem-estar social em geral. Eu acho que a mulher é muito menos individualista do que o homem. Então isso para mim acho que foi uma vantagem. Em questão de dificuldade de convivência do mercado, eu tive situações mais desconfortáveis assim com clientes, fornecedores, pessoas conhecendo no meio, né, às vezes fazendo networking. A gente acaba sendo um pouco descredibilizada, principalmente na minha situação, meu contexto de que eu sou uma pessoa nova, mulher, vim de uma realidade completamente diferente, não cresci dentro desse meio, apesar de que eu tive contato com o cavalo a vida inteira, sempre fui muito interessada, mas de certa forma eu acho que foi isso. Mas eu também olho para trás e eu vejo que meu posicionamento também foi muito bom. Quando eu vim pra cá, eu tinha a cabeça muito certa do que eu tinha que fazer e do que eu vinha pra fazer, e não me distraio com facilidade, não perco o foco por qualquer coisa, qualquer distração. Então acho que eu soube me posicionar bem no mercado e conversar também. Eu busquei embasamento para poder falar de igual para quem estava nesse meio a vida toda. As negociações, como é que você lida com ela? Compra, venda, competição, envio dos seus cavalos, de sua equipe, tudo é você que faz gerir o Aras? Hoje a gestão está quase 100% na minha mão. Mas a gente tem a cúpula da gestão lá, na verdade. Eu continuo em contato com um primo meu e com meu pai, que para mim são considerados sócios. E muita coisa, quando eu tenho dificuldade, eu passo para eles, eu discuto. Tem decisões, assim, quando é de um âmbito financeiro maior, a gente coloca em questão. A gente também tem um grupo de projetos, então tem mais pessoas da equipe envolvidas que estão à frente de cada setor ali que a gente tem lá dentro. Então muita coisa debatida também. Eu tenho autonomia total para tomar uma decisão sozinha, mas eu gosto de ouvir o que todo mundo tem para falar. Eu acho isso extremamente importante, essa troca, né, de conhecimento, de percepção, de opinião. Então, hoje as negociações, grande parte fica comigo, venda, compra de animal, comigo e com meu pai ainda, bastante. Mas decisão de vaquejada a gente costuma discutir, o que vale a pena, o que não vale. A gente coloca em pauta quais animais estão mais bem preparados, possivelmente vão ter um melhor desempenho, qual animal precisa se apresentar mais, talvez precise ser mais visto, se é um animal que a gente quer colocar para venda, né? Então ele precisa sair para se mostrar. E tem os animais também que a gente tem projetos internos, então a gente precisa colocar para sair, para desenvolver esse projeto deles, que tudo é desempenho hoje em dia. Diga para aquela telinha, hoje Garanhão e éguas, quantos animais tem o Aras Vanessa Oliveira? Agora, nesse exato momento, com as últimas aquisições, eu não tenho o número exato, porque a gente teve compra e venda de animal. Mas a gente está em torno de 100 animais. 100? Gente, 100 animais. 100! Eu vou botar o chapéu. É 100 animais. O custo disso, Vanessa? Absurdo. Como a gente falou, né? O histórico do Aras, ele foi crescendo exponencialmente de forma orgânica, não muito bem planejada. Então, hoje a gente está dando um passo para trás para organizar essa questão. Hoje é quase insustentável. Realmente, a gente tem que fazer ali uma seleção dos animais que ficam e dos animais que a gente tem que colocar a favor do mercado. Vanessa, eu sou muito curioso e eles também. E você vai perceber quando essa entrevista, esse episódio for para a internet, para o nosso YouTube. Um gasto. Você tem parceria com fornecedora de alimentação, tem vacina, tem vermífugos. Como é feito? Eu sou médico veterinário, você está estudando para medicina veterinária. É gastos. É muito gasto. Vale a pena? Então, valer a pena, eu acho que entra num propósito aí muito, muito pessoal. Se você parar para fazer conta,
você tem que estruturar muito bem o que é que cabe no orçamento para você começar uma criação que se sustente. Hoje a gente tem aporte de investimento externo, porque o Aras ainda não se sustenta sozinho, é muito gasto. E a gente tem, obviamente, né, negociações de valores com fornecedores, tanto da parte medicamentosa quanto da parte de nutrição. A compra diretamente com fornecedor ou com fabricante costuma sair mais em conta, mas ainda assim é um custo muito elevado. Eu diria que valer a pena, para mim, vai valer sempre, porque o cavalo tem uma coisa que ele mexe com o nosso emocional, ele toca alguma coisa dentro da gente que vai além do racional. Então a gente sustenta essa paixão pelo cavalo por N motivos, né? Além do retorno que ele pode vir a dar pra gente financeiramente, mas não é uma coisa que a gente vê rápido. Cavalo tudo é a longo prazo, então tem que ter a cabeça no lugar, o pé no chão e paciência, muita paciência. Porque tem ferradura, tem sela, né? Tem cabeçada, são N's, né? Coisas que dentro de um Aras se movimenta. Feno. E as baias? Tudo, né? Tudo é um custo. A manutenção da estrutura é custo. Me diga um pouco da fazenda. Tem capim, à vontade? Não, lá a gente tem 38 baias no Aras, e a gente tem a parte das pastagens, que fica numa fazenda um pouco mais afastada. Lá chega a ter mais 3 baias que a gente faz rotatividade de animais. A gente tem a própria produção de feno, o que reduz bastante o custo para a gente como criador. Então a gente produz nosso próprio feno, excedentemente a gente consegue colocar para venda. A lucratividade é boa, mas hoje quase 80% da produção é de consumo interno, pela quantidade de animais. E a pastagem é muito sazonal, né? A gente faz rotatividade, a gente faz manutenção, a gente faz o manejo adequado, mas quando vem a seca, pesa. E Ribeira do Pombal é seca? Esse ano está bem fora da curva, porque até agora tem chovido e normalmente a chuva cessa em agosto. Que bom. Mas... Menina, eu tô impressionado, viu? Eu vou até me sentar direitinho, porque é 100, não é 10 não, é 100 animais cuidando. E assim, uma pessoa jovem, gerindo, tendo responsabilidade, e a equipe, né, vê uma visão dela favorável em relação à responsabilidade da parte financeira do Aras. Como é que é a venda de animais no Aras? Por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos. Porque os coleguinhas agora compraram um cavalo e está querendo comprar um cavalo. Como é que é feito? Tem leilão? Não tem? Vou dar uma notícia em primeira mão, a gente está organizando. Então vamos para aí, primeira mão. Estamos organizando o primeiro leilão do HVO. A gente nunca fez leilão próprio antes, a gente sempre era convidado a participar de outros leilões, então a gente botava alguns lotes, mas estamos organizando, preparando a tropa para disponibilizar o primeiro leilão do HVO. Em breve, se tudo der certo, espero que ano que vem. Ano que vem. Mas tem muitos potros? Temos, graças a Deus, depois que a gente começou a organizar, fazer um planejamento mais assertivo, essa é a nossa maior estação da história do Aras. Então, para esse ano a gente tinha previsão de 35 nascimentos e, graças à competência da equipe também, a previsão para o ano que vem só aumenta, porque a cada semana tem uma nova confirmação de embrião em prenhez. Para aqueles que estão nos acompanhando, que se interessam em querer comprar, como é que é feito isso? Eles entram em contato direto com você? A gente tem o nosso contato direto, pode ser pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. E nosso WhatsApp, inclusive, o número de telefone está linkado com o Instagram. E a negociação é direta. É sempre preferível que a gente faça venda direta, né? É muito mais interessante para o comprador e para o vendedor também. Mas a gente tem animais disponíveis, a gente tem tanto animais prontos de vaquejada, já correndo, temos potros já em fase de doma, potros em iniciação e temos potros também ao pé da égua. Para vocês terem outra ideia, nós estamos em um mundo aqui que é fora da curva.
em relação à vaquejada. Eu fui dar uma volta ali, não tive condições de ir até o final, porque o pessoal está lá no fundo, longe. Né? É muita gente. O pessoal aqui anda de motinha para poder chegar ao local, porque é longe. Quantos cavalos hoje seu estão correndo aqui? Aqui no Potro Futuro a gente tem 5, 3 de puxar, 2 de esteira. E semana que vem, agora iniciando o Nacional, nós temos 5 animais de puxar e 3 de esteira. Para aqueles que não conhecem ainda a vaquejada, quanto é o custo dessas inscrições? As inscrições, o pessoal chama aqui de senha, não é isso? Quanto é que custa? Vai depender muito do evento, né? O valor varia e da categoria também. Quanto mais profissional a categoria, maior o valor. Então, tipo, categoria profissional é mais caro, gira em torno de, dependendo do evento, de 800 a 1.500 a senha. Já em grandes campeonatos pode chegar a 2.000 também, passar um pouquinho. Mas a gente tem também categoria amador, iniciante, aspirante, feminino. O feminino costuma ser mais em conta também. É uma categoria que está crescendo e ganhando muita visibilidade. E lá tem também? Tem? Você vai ser a primeira? Hoje eu sou... Já tá na vaquejada também. Mas eu sempre tive interesse, eu tenho vaqueiras que eu admiro e acompanho o trabalho. Inclusive já comentei com elas que eu queria muito colocar elas para correr, mas na época eu não tinha um cavalo ideal para elas. Hoje a maioria dos nossos animais corre de esquerda, né? E boa parte dos profissionais e das vaqueiras também correm de direita. Então tem toda essa questão também, realmente tem que ser um casamento, né? O vaqueiro com o cavalo. Mas eu iniciei na vaquejada lá, a princípio tô dando a cara a tapa e pretendo continuar investindo nessa categoria, com certeza. Surgindo oportunidades, eu quero organizar melhor. Qual é o animal 01 do seu Aras? Do Aras é o Apolintac. Hoje ele é um garanhão aposentado, mas a nossa história se deve completamente a ele. O Aras só é o Aras por causa dele. Foi a história dele, o desempenho dele atlético e o desempenho reprodutivo dele que gerou, né, o nosso nome, que estabeleceu o nosso lugar no mercado. Esse reconhecimento é por causa dele. Fala um pouco da história dele. O Apolintac, o Aras de criação começou com ele, né? Quando meu pai comprou ele ainda potro, se eu não me engano, ele devia ter em torno de uns 5 anos já. Não era bem novinho. E ele comprou em sociedade, depois ele veio a comprar ele de forma integral, então ficou 100% do meu pai. E meu pai, na época, fazia evento de vaquejada, né? A gente tinha só o parque. Ele investia e colocou muitos grandes vaqueiros para correr nele. Teve um desempenho muito, muito grande, ficou muito famoso. Na época ele batia nas cabeças com o Roland Jack, com produção do Vintage Brian. O que hoje a elite do mercado corre de milha de vaquejada, ele competia naquela época. E ganhou muito prêmio, muitos campeonatos, teve um desempenho muito bom. E começou a ganhar ainda mais nome depois com a produção dos filhos, porque ele produziu poucos filhos, mas com um índice de aproveitamento altíssimo, que hoje em dia é difícil se ver, porque hoje a gente fala muito em reprodução, em garanhão, só que a gente ganha o mercado na quantidade e não na qualidade. Até porque a genética é um índice maior de acerto, né? Uma probabilidade que você aumenta de garantia de desenvolvimento atlético daquele animal. Mas não é uma garantia 100%, né? É claro que é muito mais fácil você sair na mata para caçar com um cachorro do que com um gato. Você pode ensinar o gato, mas é muito mais fácil um animal que já tem aptidão para aquilo, já tem uma genética, um histórico que te leva àquele potencial, né, àquela habilidade. Então a genética é muito sobre isso. E ele foi um garanhão que produziu pouco, ele tinha dificuldade reprodutiva, o sêmen dele não era bom e produziu pouco e muito bem. Então talvez os filhos tenham se destacado até mais do que ele hoje em dia.
Qual a idade dele hoje? Hoje ele tem 24 anos. 24 anos. Vocês pensam, daqui para frente, investir em um garanhão? Hoje a gente tem os sucessores dele. Certo. A gente tem o Ciro Apolo Cartel, que é um irmão próprio de par de pai, é um filho direto da Apolo VM. Hoje a nossa aposta e projeto é para ele. Tem ido muito bem, a gente está bastante animada assim, com o desenvolvimento tanto atlético quanto reprodutivo dele. Tem sido espetacular, nada a reclamar até o momento. Então, a aposta é grande, né? Porque todo cavalo é um sonho, né? Então, você tem que apostar nesse sonho. E a gente tem também um filho do Apolo Intag, que a gente segurou para fazer o projeto de sucessor. Vamos ver se ele desempenha tão bem quanto o pai nas pistas. O trabalho que o domador, o treinador faz da transição, vocês vão descartando aqueles que não têm muita aptidão para vaquejada? Não, na verdade lá eu não tenho recordação de um animal que não tenha tido aptidão, porque você tem duas vertentes, né? Você tem, tecnicamente três, você tem um animal de puxar, que pode ser canhoteiro, como pode ser destro, correr de esquerda ou de direita, e você tem um animal de esteira, né? Então, ali você acaba, pela genética que a gente cria dentro de casa e pelo cuidado de treinamento que a gente tem, eu acho isso extremamente importante, a paciência, saber conduzir, saber exigir do animal e não passar do ponto também, porque essa fase de transição da doma para o treinamento inicial é bem delicada. Então, você consegue ir observando o comportamento, a aptidão, se esse animal vai dar mais certo desse jeito. Às vezes você inicia ele de um jeito, ele vai muito bem, de repente ele começa a esfriar, começa a se defender um pouco, você muda de lado, aí ele supera a expectativa, mudou de lado, ele está correndo melhor do que do outro. Ou ele tá defendendo, não tá querendo carregar o peso do boi, tenta colocar de esteira e aí ele desenvolve uma aptidão muito boa, um talento muito bom na esteira. Não teve nenhum animal até o momento que eu me recorde que não tenha servido para nada, assim, entendeu? Como é o seu contato com suas colegas familiares do Rio de Janeiro em relação à vaquejada? Porque é uma bolha, né? A gente tá conversando em off ali sobre muitas pessoas pensarem que vaquejada é um esporte de maus tratos. E isso há um trabalho a ser feito, que tem que ser muito bem feito, para que possa levar para essas pessoas que a vaquejada não é como eles pensam. Eu acho que, assim, eu vim dessa bolha, né, como a gente tinha comentado, eu sempre tive contato com o cavalo, eu sempre estive inserida na vaquejada desde pequena, porque meu pai ia, me levava, eu frequentava, mas eu não entendia do mercado, eu não entendia da cultura, do movimento do mercado que ele gera ali, ele gira em torno de cultura, de famílias que se sustentam através dela. Tudo isso, essa dinâmica do mercado eu não conhecia. Eu vim conhecer trabalhando diretamente. Mas a minha família sempre apoiou. Eu podia decidir fazer a loucura que fosse. Eles iam me apoiar da melhor maneira possível. Não perdi contato com amizades. Na verdade, as minhas amizades hoje do Rio olham hoje o que eu estou fazendo e, de forma engraçada, eles veem que eu realmente estou no lugar certo, fazendo o que eu deveria ter feito a vida inteira, que eu estou muito bem encaminhada, fazendo algo que eu acredito, que eu realmente amo o que eu faço hoje em dia. E eu acho que ainda existe muito preconceito, né? Eu acho que, na verdade, de forma socialmente, existe um preconceito natural. Não deveria ser natural, mas é o que acontece com o Nordeste. E aí a vaquejada é algo cultural do Nordeste. De certa forma, isso gera uma falta de receptividade, um desconforto em pessoas com outra vivência, outra realidade, de outras regiões do Brasil. Mas eu acho que realmente é um preconceito que vem sendo desconstruído. Acho que todas as modalidades começaram de uma forma em que se acreditava que era o jeito certo de se fazer. E eu acho que todo mundo está sujeito a melhorar, a evoluir, a mudar, a abrir a cabeça. E isso é o que eu venho vendo acontecer com a vaquejada já tem um bom tempo. Então, o potencial é realmente de desconstrução dessa imagem que a galera, né, botou na cabeça de que é maus tratos,
de que, enfim, faz mal. Qualquer outra modalidade que você tenha algum animal envolvido, você tem que ter essa preocupação com o bem-estar. Eu acho que é essencial. Acho corretíssimo a gente evoluir e melhorar a dinâmica de cobrança, de exigência de condutas. Mas, se você olhar para o hipismo, existem maus tratos também. Só que como é um esporte elitizado, que caiu no gosto muito da região do Sudeste, que é onde está, né, o financeiro do Brasil, então... Fecha os olhos. Fecha os olhos, passa esse pano. Aí o que é do Nordeste, aí a galera quer criticar mais. Então realmente é um preconceito que existe, mas eu acho que cabe a quem é da vaquejada desconstruir. E eu acho que isso vem sendo feito. Tem muito que caminhar, mas já vem sendo feito de uma forma bem significativa. Gente, né, é uma aula hoje de aprendizado, de vivência. Olha, ela veio do Rio, veja como é o destino, ela veio do Rio, veio pra cá. Eu sou do Nordeste, tem pouca coisa sobre a vaquejada. Hoje eu aprendo, no episódio passado eu aprendo. São coisas que a gente vai encaixando e vai percebendo como mudou a vaquejada. Como a vaquejada hoje, e desculpe eu estar cortando na vez que você quer falar, e eu vou dizer uma coisa, olha, eu estava com um rapaz de uma cultura muito pouca, um estudo muito pouco, e um rapaz foi falar da vaquejada, e ele estava do lado. O rapaz é doutor, mestrado e doctor, falando da vaquejada. E ele só tomando água e olhando pro rapaz. Uhum. E eu escutando o que o rapaz estava dizendo. Aí o rapaz que estava do meu lado, uma pessoa humilde e simples, disse bem assim: e o que você diz de duas pessoas que sabem o que estão fazendo e lutam um com o outro? E dá murro no outro e sai... Eu fiquei pasmo, eu procurei um lugar, o rapaz não disse nada. Ele quis dizer o seguinte: são duas pessoas racionais que estão ali lutando, né? Uhum. Para um galgar um patamar, dinheiro e visibilidade. São duas pessoas humanas que estão fazendo e a gente assiste. Eu fiquei. Vem muito do lugar de percepção que você tá, da realidade que você vive. Realmente, se você não vive, isso eu falo por mim mesma, porque morando no Rio, eu não vivi a realidade da vaquejada. Então, a minha percepção do lugar que eu tava era completamente diferente. Você só vai realmente entender daquele mundo se você se inserir nele. De fora é muito fácil julgar, criticar, enfim. Isso eu falo até mesmo, a própria vaquejada, eu comecei a correr, não foi por lazer, porque eu achei que eu ia me dar bem, ou porque eu queria aprender de fato. Eu comecei a querer, a me interessar, a correr, a me colocar nessa situação, porque eu queria ser mais competente no meu trabalho. Então, eu precisava entender o quê? A realidade, tanto do meu cavalo, quanto do vaqueiro, do treinador, que estava ali naqueles 10 segundos dentro de pista. Eu precisava entender aquela dinâmica para eu ter lugar de fala e conseguir opinar dentro daquilo de forma justa, né? Com credibilidade. Você gosta dessa presença sua na vaquejada? Você gosta de estar nela? Gosto. Eu gosto e eu acho essencial. Eu acho que isso talvez tenha sido uma falta, inclusive, do Aras, porque meu pai nunca foi uma pessoa de querer estar presente nos eventos. Ele é apaixonado por vaquejada, ele assiste o horário que for, vira a madrugada assistindo, mas ele gosta de assistir da casa dele. E hoje eu percebo que essa presença física faz muita diferença. Você, de novo, quem não é visto não é lembrado, você está em contato, você está aprendendo, né? Eu principalmente estou na vaquejada, eu estou sempre conhecendo alguém que tem muito mais experiência ali dentro do que eu. E a própria equipe, né, Vanessa? A presença é importante, essa representação, o networking que a gente faz no meio, e isso é essencial. O relacionamento é a alma de qualquer negócio. Eu acho que tem que ser feito. E eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu me sinto bem recebida.
querendo ou não, a gente acaba vendo um reconhecimento do trabalho que a gente vem desempenhando. Então, o reconhecimento para mim, para o Aras e para a própria equipe, principalmente. Você conhece muitas gestoras de Aras, como você? Não, poucas. Poucas gestoras. A maioria... Isso aqui é importante. Né? Isso aqui é importante, que às vezes tem uma querendo, mas não tem um impulso. Vejo muita iniciativa, vejo muitas mulheres, muitas meninas que têm interesse de entrar no mercado e vem tentando, inclusive. E essa representatividade é importante, porque realmente eu acho que é essencial você ter a quem se inspirar, né? E representatividade facilita esse acesso. Até pelas dificuldades também, os desafios de ser mulher num meio que é majoritariamente masculino. Às vezes a gente pode trocar muita experiência. Eu já troquei, inclusive, conheço outras meninas que conheci em cursos, que já chegaram a me mandar mensagem e falaram assim, cara, eu tô tendo problema de posicionamento com funcionário, ele não tá levando a sério o que eu falo, tô sendo muito descredibilizada, como é que você lida com isso? E aí eu respondo, troco ideia, falo assim, cara... eu acho que é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Eu acho que a responsabilidade, a postura, o posicionamento, o respeito vem quando a gente se coloca numa posição de respeito. Então, essa questão de postura, de posicionamento e de impor limites, para mim, como mulher, é essencial. Essencial. Eu acho que se eu não tivesse essa mentalidade, se eu não tivesse essa parte da minha maturidade desenvolvida, é muito fácil se perder nesse meio e eu teria tido muito mais dificuldade. Então, quando alguém pergunta, vem pedir uma opinião, eu estou sempre aberta, sempre troco ideia e a gente vai crescendo no meio, é assim mesmo. Olhando para alguém que fez melhor do que a gente ou fez primeiro do que a gente e pegando um jeitinho e adaptando para o nosso. Eu vou tocar em outro detalhe do que eu gosto. Você responde se quiser. Mas a gente gosta de saber. O custo hoje do Aras é quanto? Olha, ele é muito... Você inspirou é porque ele é variável, né? Tipo, tem meses que... Enfim, cavalo é uma vida, né? Então tem meses que aumenta. A gente tem muita rotatividade de animal lá dentro, porque a gente também presta serviço para animais de fora, tanto veterinário quanto de treinamento. Então entra e sai muito animal. Então isso varia bastante. Mas o custo, eu jogaria facilmente para uns 70 mil por mês. Em média, né? Podendo ser para mais ou para menos. Hoje... De custo, investimento. De custo, por mês. Hoje, qual o cavalo que tem mais valor no Aras? Hoje é o nosso mais novo garanhão, Ciro Apolo Cartel. A Apolo Intac tem um valor imensurável, né? Não existe valor hoje em dia para contabilizar ele. Tanto pelo histórico, pelo que ele representa e pelo o valor emocional que ele tem hoje em dia. Mas financeiramente, de maior valor aquisitivo, hoje seria o CIR. E recentemente, 2 matrizes que a gente investiu pensando primeiramente em reprodução. Então, são 2 éguas, uma cheia de estilo e uma outra cremela Eternalize. São duas éguas que a gente investiu alto, pensando em projeto mesmo. E projeto, você acha que estoura quando? Você faz uma projeção de 5 anos, 6 anos? Não tem uma previsibilidade de retorno, porque quem diz é o cavalo, né? Então, a gente faz uma previsão de que o cavalo venha retornar no auge da maturidade dele, talvez com 8, 9 anos, mas não existe assertividade nisso, porque assim, até lá muita coisa pode acontecer. Às vezes você vai iniciar um cavalo muito bem, às vezes vai acontecer um acidente, vai precisar parar, vai precisar atrasar o processo. Cavalo é longo prazo e paciência e um investimento de altíssimo risco. Isso aí que você está vendo na televisão, o Parque das Palmeiras, é uma estrutura. É referência nacional, né? O Maracanã da Vaquejada. Nenhum lugar tem a estrutura que aqui tem, realmente.
Eu tô impressionado. Eu conheci aqui o Parque das Palmeiras tem 30 dias atrás. Eu, minha esposa e meu menino de 12 anos. Não conheci, então, com a novidade. Ficou perdido. E aí, seu Geraldo Magela disponibilizou esse espaço justamente para poder levar para aquelas pessoas que não têm uma cultura da vaquejada, principalmente na capital, para poder saber o que é a vaquejada. E a sua vinda aqui é importantíssima. É tanto que eu pedi ao Sidney para poder saber um horário que você podia vir. Eu disse, rapaz, tenha calma. Ele disse, não, o senhor pedir agora vai ter que ir. Porque é importante a sua vinda aqui. Ser mulher, gestora, aluna de veterinária e vem agora vaqueira. Isso é importante. A gente abre espaço, né, para que isso venha acontecer com mais frequência, que a gente tenha mais acessibilidade para todo mundo, porque realmente a vaquejada tende a ser muito inclusiva e eu acho isso importante, a gente mostrar que é possível, né? Às vezes a gente olha de fora e cria tanta crença limitante, tanto obstáculo na nossa cabeça e a gente começa a fazer e a gente vê que na verdade não é um bicho de 7 cabeças. Mas eu fico muito honrada com o convite, realmente é uma coisa muito importante. A gente tem um quadro no programa da gente que é Perguntou, Respondeu. São perguntas e respostas rápidas. Tá. Hoje o nosso quadro Perguntou, Respondeu é com a gestora, dona, futura veterinária, vaqueira, Vanessa Oliveira, dona do Aras, Vanessa Oliveira. Uma música. Agora, no momento, a ABC da vaquejada que não sai da cabeça. Cantor. Cantor. Eu gosto muito de um cantor americano de country, Morgan Wallen. Um cavalo. Ai, meu coração. O primeiro nome que vem na minha cabeça é Apolintac, pelo histórico. Vamos dar outra chance, mais um. Mas todo mundo sabe lá dentro de casa que eu tenho um xodó que é uma filha do Apolintac, é a Anintac, nossa égua de esteira. Rio de Janeiro. Saudade. Ribeira do Pombal. Futuro. Seu pai. Motivo. Exemplo. Não esperava essa reação minha, porque eu não sou muito de chorar fácil assim. Mas eu já estava emotiva desde a madrugada. Eu tô mostrando lágrimas também. Eu já estava. Falar dele pra mim é sempre um momento emotivo e eu sei que é recíproco também pra ele falar de mim é a mesma coisa. Sua equipe. Respeito e admiração. Eu tenho respeito e admiração muito grande por eles. Vaquejada. Propósito. Vanessa Oliveira. Superação. Olhe, que Deus lhe abençoe, lhe encha de luz, num meio tão machista, e você mulher, né, se destacando. Hoje eu tive com o Fredson falou muito bem de você. Nossa, tive com o Du lisonjeada. Serafim, foi Du Serafim, falou, Carla Sampaio, que é a esposa de Du. E aí a gente começou a se movimentar, e aí a gente encaixou de uma hora, porque não estava nem no script. que você está aqui. Mas aqui está a relação, e aí a gente está chegando um, está chegando outro já. Mas assim, foi uma satisfação enorme. Obrigada aqui, pelo convite. falar um pouco da vaquejada, e a gente fica muito satisfeito. Que você continue por muitos e muitos anos na vaquejada. E depois eu vou fazer uma visita lá
com seu pai, conhecer o menino. Eu já conheço o Com Papito, certeza, né? é. Mas vou levar meu filho, que hoje é um vaqueirinho, tá querendo despontar, e eu vou levar. Não passava na cabeça dele isso aí também, tá vendo? Hoje, Tá vendo aí como a vida aí surpreende? tá ali um monte de mensagem ali, um monte de raça de cavalo, ele já tá olhando, e aí vamos tocar pra frente. Se é Deus que quer, então vamos. Muito prazer. Muito obrigado pela sua presença e participação. Esse episódio foi show, viu? Foi joia, não foi? Você se emocionou do nada. Eu me lembrei do meu pai também, ai, que Não, faleceu. mas eu já tô emotiva. Eu passei a